Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um tema da administração pública. Antes de começar, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe se você quiser. O tema de hoje é o papel estratégico do funcionário público. Existe um mal-entendido na administração pública acerca do papel do funcionário público. Muitas vezes as pessoas acabam criticando o funcionário público, dizendo que ele é ineficiente, que o serviço público ele é muito ruim. E eu, de uma maneira muito breve, quero dizer para você que existe funcionário público ruim e existe funcionário no setor privado ruim. Existem funcionários ineficientes tanto no setor público quanto no setor privado. Eu, como funcionária pública há 17 anos, então por experiência e por estar estudando a administração pública, eu quero trazer esse tema para a gente conversar um pouco sobre ele, para a gente compreender qual é o papel do funcionário público. Por que ele existe na administração pública? Eu gostaria de começar pedindo a você que imaginasse como seria se todos os funcionários da prefeitura saíssem em cada troca de governo. Então, de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8 anos, nós trocássemos todos os funcionários. A gente já percebe que no início de cada mandato, os primeiros meses são muito tumultuados. Isso acontece muitas vezes, não só em Rio Bonito, mas no Brasil inteiro, porque os principais cargos de chefia, eles são preenchidos por indicações políticas, por pessoas que muitas vezes não conhecem a administração pública. Eles precisam ainda se familiarizar com o setor, precisam compreender as limitações da lei, e tudo isso leva tempo. Você imagina o quanto seria difícil você treinar todos os funcionários? O quanto seria caro fazer isso de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos? E principalmente, o que aconteceria enquanto essas pessoas estivessem sendo treinadas para promover o serviço público? Então, para garantir que o serviço continue acontecendo, independente do governo que está saindo, do governo que está entrando, o legislador, de maneira muito sábia, na Constituição de 1988, criou a estabilidade do serviço público, por dois motivos muito fundamentais. O primeiro deles é garantir a impessoalidade, ou seja, é garantir que a administração pública não seja usada para fins pessoais. Ou seja, independente do governo, aquele servidor, por ter a estabilidade, ele garante que o serviço público aconteça da melhor maneira para garantir a qualidade do atendimento ao cidadão. Segundo ponto, que o legislador garantiu a estabilidade, porque o funcionário público garante a memória da instituição. É o funcionário, é a estabilidade dada a ele que garante que permaneça ali naquela função independente dos governos. Então, você imagina, eu quero trazer aqui um exemplo da pandemia. Tudo que está sendo construído de conhecimento, de protocolo, de conhecimento, de fluxo sobre a pandemia. Lá na frente, daqui a alguns anos, quando a gente enfrentar uma nova situação, todo esse conhecimento ele vai ficar na instituição, porque são os funcionários permanentes, são os funcionários efetivos que estão ali e vão garantir que esse conhecimento ele permaneça na instituição, independente se o governo seja trocado, se o secretário de saúde seja trocado. Então, esses dois elementos, eles são fundamentais para garantir o que a gente pode concluir, que o serviço público, ele continua funcionando, ele continua sendo, a eficiência dele continua acontecendo devido à estabilidade dos funcionários. Ou seja, é a garantia do conhecimento, é a garantia da impessoalidade que faz com que o serviço público continue acontecendo independente da troca de governo. Mas aí você pode me perguntar assim, e os contratados? O contrato temporário, ele também está previsto na Constituição Federal. Ele tem, inclusive, um papel fundamental para garantir que o tipo de serviço seja continuado, ainda que você tenha um funcionário de férias ou de licença. Então, o serviço temporário, o contrato temporário, ele tem uma missão, que é garantir a continuidade do serviço público, ainda que você tenha um funcionário de férias
ou um funcionário de licença, licença prêmio, licença médica, aí você lança mão dessa necessidade excepcional para garantir a continuidade do serviço. Mas muitas vezes a gente vê o uso do contrato temporário de maneira muito perene. As pessoas aqui em Rio Bonito, principalmente, né, vários governos utilizam os contratos temporários não para funções temporárias, mas para cargos que ficam anos a fio. Né? Entra ano, sai ano, a gente tem contratos temporários para vagas reais. Então, isso é muito ruim, pelo aspecto de você estar utilizando uma mão de obra que não tem estabilidade, né? Isso é muito ruim porque esse funcionário que não tem estabilidade, muitas vezes ele sofre assédio moral, ele é submisso a pessoas que são indicações políticas, nem são funcionários efetivos, então ele fica servindo a governos. Né? E às vezes isso é muito prejudicial para a própria pessoa. Ela acaba exercendo uma função que às vezes não é dela, que ela acaba fazendo para garantir o seu emprego, né? Para garantir a sua sobrevivência, né? A sua segurança alimentar. Então isso é muito ruim. Nós não somos contra a contratação temporária nos casos previstos pela lei. Né? A gente é a favor do concurso público, né? Para que o funcionário tenha estabilidade, tenha sua autonomia e garanta que o serviço público aconteça independente de governo, independente de fulano, de ciclano, ou seja, que o serviço público chegue às pessoas de maneira eficiente e de qualidade. Outra coisa que a gente escuta muito é que o serviço público ele é muito ineficiente e na maioria das vezes o serviço ruim é creditado na conta do servidor público. O serviço é ruim porque o funcionário público é ruim. E é esse ponto que eu também gostaria de debater com você. Muitas vezes, né, a ineficiência do serviço público não depende do funcionário. Vou trazer para o nosso exemplo, para o meu exemplo da educação, como professora. Muitas vezes, a educação ruim, de péssima qualidade, que a maioria da população acaba compreendendo, não depende do professor. Muitas vezes nós trabalhamos em condições muito precárias, em condições muito difíceis, às vezes em locais de difícil acesso, com condições muito precárias. Então, um dos pontos que às vezes a gente está atrelado à ineficiência do serviço público são as condições de trabalho, às vezes são muito ruins. O segundo ponto, né, que eu também gostaria de levar você a pensar é da quantidade de funcionário público. A gente também tem uma impressão de que existem muitos funcionários públicos na administração pública. Isso também é um erro. Né? As últimas pesquisas acerca do levantamento, né, do funcionário público na população economicamente ativa no Brasil, nós ficamos em 12º lugar, ou seja, nós estamos muito aquém da quantidade de funcionários públicos que nós deveríamos ter para que o serviço público fosse o mais eficiente, o mais ideal. Então, é também errônea essa ideia de que nós temos muito funcionário público. Eu vou trazer um exemplo para você também da pandemia. A gente está no isolamento social e a gente viu muita gente andando na rua, muita gente não cumprindo o isolamento e a gente ouvia com muita frequência: onde está a fiscalização? Onde está a guarda municipal? A prefeitura tem 2 fiscais que moram em Rio Bonito. Os outros moram fora de Rio Bonito. E com a impossibilidade, né, do ônibus intermunicipal, muitos desses funcionários estão trabalhando em home office. Você imagina como 2 fiscais poderiam dar conta de uma população de quase 60 mil pessoas. Isso é um exemplo muito clássico para a gente entender que nem sempre a ineficiência do serviço tem a ver com o funcionário público em si, com a ineficiência do funcionário. Às vezes ele não tem condições e às vezes a quantidade de funcionários para aquela determinada função é pouca, é pequena. Então isso é muito importante. E o terceiro ponto, que eu acho que também é bastante importante, é a falta de valorização. Né? Nós não temos a clareza, muitas prefeituras Brasil afora não têm a clareza da necessidade de você ter um plano de cargos e salários, um plano de carreira. Por que eu digo isso? Porque o funcionário público que está ali,
ele não tem a clareza de onde aquela carreira, até onde ele pode ir com aquela carreira, o quanto ele pode estudar, se aprimorar, ter novos conhecimentos, trazer para a administração, para a função que ele exerce, novas competências, novas habilidades, o quanto que isso agregaria para a instituição, para ele e para as futuras gerações na administração pública. Então, todo esse conhecimento que talvez ele poderia buscar, ele acaba não fazendo porque ele precisa complementar o seu salário muitas vezes com o setor privado. Ao passo que se ele tivesse a clareza de que estudando ele poderia melhorar o salário dele, poderia crescer na carreira, né, fazer uma ascensão vertical, isso teria muito mais valorização para ele. Então, muitas vezes, o serviço público é ineficiente porque nós não temos boas condições, nós não temos quantidade adequada para a demanda daquele serviço e, de maneira geral, muitos funcionários trabalham em situações precárias e sem nenhuma perspectiva de melhora do seu salário e das suas funções, da sua carreira. Isso é muito limitador também, né? Então, para concluir de maneira muito serena e clara, eu acho que a gente precisa compreender esse papel do funcionário público. Ele é fundamental para garantir a continuidade do serviço público, da impessoalidade do serviço e principalmente que o serviço que você receba, o serviço que você, cidadão, ao buscar qualquer secretaria, você encontre ali uma pessoa que te atenda, que te oriente e que garanta que aquele serviço seja prestado. Se você for em qualquer setor da prefeitura, você tem lá o patrimônio material, né? Existe lá uma mesa, um computador, enfim, existem o patrimônio material da prefeitura. Mas eu quero trazer para você agora o patrimônio imaterial que nós temos na administração pública na prefeitura. São milhares de pessoas que te atendem em diversos setores. E se a gente puder trazer a memória, por exemplo, se você for na Secretaria de Fazenda, lá você vai encontrar o Francisco Calil. Quem não conhece o Francisco Calil? Quem não foi atendido pelo Francisco Calil? Se você for, por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, no setor de faturamento, você tem lá um Luiz Otávio que dedica anos da sua vida que aquele serviço tenha continuidade. Se você for nas escolas, por exemplo, você tem professores que deram aula para a mãe, agora estão dando aula para os filhos, as merendeiras, a menina do serviço geral, né, a funcionária do serviço geral. A administração pública, ela tem uma memória imaterial, que são os seus funcionários, o conhecimento do funcionário que faz a prefeitura ela continuar servindo a população. Continua servindo. E é preciso que a gente atente, né, que a gente trabalhe para que a prefeitura, para que a administração pública ela possa dar melhores condições para os seus funcionários, para que o serviço seja cada vez mais eficiente e possa dar ao cidadão aquela sensação de qualidade de vida. Porque, gente, tem muita gente que está trabalhando anos e anos em condições muito precárias para que você, cidadão riobunitense, tenha o serviço público que você tem direito pela Constituição. Eu espero ter dado a você essa compreensão, talvez um pouco mais ampla, com uma outra ótica, que como funcionária pública, eu tenho certeza que existe um sentimento no funcionário público de amor àquilo que ele faz, da maneira com que ele faz, mas principalmente para garantir que você, cidadão, receba o melhor do serviço público, que o serviço público possa te conceder. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo tema. Um grande beijo.